Olá, boa noite. Eu sou a Vânia Munhata de Vasconcelos, moro aqui em Jundiaí. Estou falando com você, meu amigo, minha amiga, simpatizante do espiritismo, espírita, curioso, curiosa. Não tem problema, a gente está junto nessa noite por um assunto que para a maioria de nós é comum, falar sobre coisas de Deus, questões de fé, questões de espirituais e morais que fazem com que a gente tenha um pouco mais de força, de coragem, de estímulo, de incentivo para estar aqui na nossa existência, na nossa encarnação. Então sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada por estarem comigo nessa noite, por estarem com o SEAC, por estarem com o Instituto Chico Xavier também, por estarem na minha página. Eu fico muito feliz por não estar sozinha e sabendo que do lado de lá da telinha tem vocês e do lado de cá tem um monte de espíritos, meu anjo de guarda, os espíritos protetores, os nossos amigos espirituais que são espíritos simpáticos, espíritos familiares. Eles estão aqui comigo, os meus, eles estão aí com vocês, os seus, e todos nós estamos bem acompanhados nessa noite, porque quando nós nos reunimos para coisas boas, qualquer assunto bom, qualquer assunto útil, Deus sempre manda os seus emissários para estarem conosco, nos ajudarem, inspirarem e protegerem. E já entrando nesta linha, o nosso tema dessa noite é continue a orar. Sim, tem tudo a ver com a Dory do Procurando Nemo. Foi a partir daí que eu coloquei este nome, mas a gente já fala sobre isso. Antes a gente vai fazer a nossa prece de abertura. Nós vamos fechar os olhinhos se nos sentirmos mais confortáveis assim. Vamos respirar fundo para internalizar um pouquinho, olhar lá dentro, e depois vamos abrir o nosso coração, a nossa mente. Vamos imaginar que estamos até mesmo saindo um pouco do nosso corpo, deixando um pouquinho aqui esse corpo confortávelzinho para nossa mente elevar-se, subir ao alto. Deus está em tudo, Deus está aqui exatamente no mesmo ambiente que nós, mas como que nós imaginamos Deus? Nós imaginamos Ele em um lugar muito alto, que é como nós simbolizamos o Pai Criador de todas as coisas. Então nós vamos elevar, melhorar a qualidade dos nossos pensamentos, elevando-os ao Pai, a Deus, nosso Criador, a Jesus, o nosso irmão querido, esse que veio para cá, não só como Criador do nosso planeta, mas também quem trouxe toda a experiência cristã para nos fortalecer, para enfrentarmos a vida carnal, que é uma escola muitas vezes difícil, na qual nós precisamos tirar notas boas para continuar progredindo. Vamos também imaginar o envolvimento amoroso do nosso mentor, o nosso anjo de guarda, ele que desde antes da nossa encarnação tem nos protegido, inspirado, orientado, e durante toda a vida carnal tem sido o melhor amigo que nós podemos ter na Terra. E também os espíritos familiares, aqueles que foram amigos de alma de outras encarnações, desta encarnação, amigos que já conviveram conosco neste mundo aqui carnal, nesta vida, mas partiram antes de nós, outros que nós nem recordamos ter conhecido um dia, mas que são amigos queridos e que querem o nosso bem. Nesse momento, assim como eu estou percebendo, eu desejo, eu espero, eu peço a Deus que permita que vocês sintam a presença dos bons espíritos com vocês, para que vocês percebam a emoção gostosa, o envolvimento gostoso de não estarmos sozinhos, de não estarmos enfrentando a vida carnal sem amparo. Que vocês possam perceber agora todo esse envolvimento. E a partir desse instante, com o coração aberto, com a mente elevada, nós dizemos obrigado, Senhor, pela oportunidade bendita da encarnação, de todas as experiências e por estarmos aqui nesse instante. Que o Senhor nos inspire, nos proteja, nos ilumine e nos faça terminar a nossa conversa, o nosso estudo de hoje, melhores do que começamos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e muito obrigado aos nossos mentores e amigos. Que assim seja. E aí, pessoal? Bom, de novo, agora vamos falar da Dory. Sim, eu estava aqui, eu ouvi alguém comentar
o desenho do Procura do Nemo e é muito bonitinho a gente lembrar que a Dory fica, apesar dos probleminhas dela, apesar das dificuldades dela, né, daquele peixinho azul que tem perda de memória recente, ela sempre diz, otimista, positiva, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, não é assim? E aí eu falei, puxa, a gente tem que usar a mesma técnica, a mesma energia, o mesmo incentivo, o mesmo positivismo para continuar a orar. Gente, que coisa, eu tô sentindo uma emoção aqui com vocês, porque realmente deve ter muito espírito por aqui trabalhando, e eu imagino que eles estão com vocês também, porque o tema é para isso mesmo. Então, o que significa o continue a nadar da Dory? Significa, no significado, no conteúdo que a gente pode imaginar, que nós estamos sendo incentivados à resiliência, que é aquela capacidade que o indivíduo tem que ter, seria bom que tivesse, de superar, de enfrentar as adversidades, aquela capacidade de adaptar-se às adversidades, às dificuldades, se recuperando e superando tudo isso. Qual é o exemplo que tem quando se vai procurar na internet da resiliência? É a ilustração daquela arvorezinha que perante uma tempestade ela verga, mas ela não quebra. Às vezes a gente precisa vergar um pouquinho, às vezes a gente precisa se dobrar um pouquinho, às vezes a gente tem que esperar um pouquinho, aguentar um pouco mais, mas a gente não se quebra, a gente não se dobra. Então, no conceito do continue a nadar, é um conceito que vai nos estimular a resiliência, mas também a persistência. Não a persistência teimosa, não a persistência cabeça dura, que faz que a gente fique se machucando num destino, numa direção que não tem sentido, ou que não tem produtividade, ou que não é boa para nós, mas naquela da resiliência. Às vezes a gente dá uma recuadinha, às vezes a gente dá uma dobradinha, a gente levanta novamente, se reergue e continua. E aí a gente sai do continue a nadar e vai para o continue a orar. O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro lá do Allan Kardec, que vocês estudam comigo aqui todas as vezes, tem um capítulo, capítulo 28, que se chama Coletânea de Preces Espíritas. É um tema que eu gosto muito de falar. Vira e mexe, estou falando sobre as questões da prece, vira e mexe eu menciono ou trabalho com alguma prece dessa coletânea. E nesse capítulo, Kardec coloca assim: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai, ou rezai, ou vibrai, não importa para mim qual é o termo que você gosta de usar. Orai, cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Então nós começamos partindo daqui. Ele está dizendo que não importa as palavras que você diz, não importa o local que você está, não importa se você fala só obrigado Senhor ou reza o terço inteiro, o rosário inteiro, conforme a sua religião eventualmente. O que importa é o pensamento. O pensamento está conectado naquelas palavras através do sentimento, de um sentido de que aquilo que está sendo pronunciado ou imaginado está tocando o seu coração. Então ele diz, tem religiões que tem, sei lá, X orações pelo dia, tem que virar para determinada cidade, tem que fazer ajoelhado com movimento, tem outras que utilizam-se, como mencionei, do rosário, fazendo repetições, contando as bolinhas daquele terço. Eu fui católica, quantas vezes eu adorava ter terço, achava bonito, queria usar como colar quando era criança. Depois não podia, né? Minha mãe dizia que tudo era pecado. Só que hoje tem pessoas que se enfeitam com rosários estilizados, então as pessoas vão se adaptando. Se toca a sua fé, se motiva o seu sentimento de crença, de confiança, de esperança em Deus, qual é o problema? O que o Evangelho está dizendo é exatamente isso. Um bom pensamento vale muito mais do que qualquer número de palavras.
Isso tem que ficar gravadinho aí na mente de vocês. E sabe por que eu garanto que isso tem que ficar gravado aí? Porque eu sei que vocês, assim como eu fiz e às vezes faço, porque a gente tem esse hábito, né? Nós temos o hábito, a mania ou a insegurança de dizer a minha prece Deus não escuta. Deus não escuta o que eu falo porque eu não mereço. A gente conhece as próprias imperfeições, a gente sabe das próprias falhas, nós entendemos que a gente não merece tanto assim esse suporte divino, mas Deus é muito melhor do que nós. Então a gente fica pedindo para o outro rezar. Qual é a pessoa preferida que vocês pedem oração? Normalmente não é a mãe? A gente sempre pede para a mãe, porque as mães, elas têm orações imbatíveis, é muito, assim, a gente tem certeza que Deus vai escutar o pedido de uma mãe. Então, quando a gente fala desse começo do pensamento, vale para cada um de nós, porque nós precisamos entender que se o nosso sentimento, o nosso pensamento está vinculado às palavras que dizemos, aquilo é prece. E que muitas vezes a nossa prece nem tem palavras. Muitas vezes, vocês vão entender isso já, mas nunca mesmo necessita de forma absoluta de palavras. Muitas vezes ela vem de outra forma. Lá na obra Conduta Espírita, Chico Xavier, que psicografou, no capítulo 26, o título do capítulo 26 é Perante a Oração. E perante a oração existem várias frases, alguns comentários que são feitos nesse capítulo do Conduta Espírita. E aí eu tenho 4 frases que eu trouxe para falar com vocês. Uma, a prece entrelaça espíritos. Na nossa prece inicial, eu já não disse para vocês, vamos agradecer a Deus, pedir proteção a Deus, a Jesus, ao nosso anjo da guarda, aos nossos bons amigos espirituais, aos espíritos familiares. Falei que muitos a gente nem lembra que são de outras vidas, muitos já partiram antes de nós nessa vida, muitos que são simpáticos a nós pela qualidade moral que nós temos. A prece entrelaça espíritos. Se estamos orando e nos elevando numa energia positiva e superior, é natural que nós estejamos convidando através da lei de atração que espíritos afins se aproximem de nós. Por isso que eu senti, e eu espero que vocês tenham sentido a presença dos seus mentores aí com vocês, dos seus amigos com vocês, porque nós estávamos sim atraindo espíritos afins para estarem estudando conosco hoje. Também nessa obra diz assim, há uma diferença fundamental entre orar e declamar. Se eu chegar para vocês e disser assim, eu nem vou falar do Pai Nosso, vou pegar a Ave Maria que eu gosto, e o espírita não ora muito, mas eu gosto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Não vou terminar. Isso foi o quê? Uma oração, uma declamação. Eu nem declamei muito bonito, né? Foi uma declamação, eu estou declamando. Agora, se eu imagino dentro do meu pensamento, no meu coração, no meu sentimento, a mãe do Cristo, eu como espírita consigo imaginá-la com aquela imagem bonita que Chico Xavier descreveu e um pintor desenhou. Consigo imaginar aquele rosto angelical. Consigo lembrar que a mãe do Cristo na Terra é um espírito evoluído, que se preocupa com os suicidas, que se preocupa com cada filho de Deus na Terra, por ser mais elevado, nos protegendo e nos ajudando com as suas falanges espirituais. Eu posso falar as mesmas palavras com sentimento, com a postura de oração. Ave Maria, imaginei Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, imaginando aquela descrição bíblica de como que falaram para Maria que ela estava grávida. A gente não tem a ver se o relato é como aconteceu na descrição ou não. Vocês percebem? Então existe uma diferença entre orar e declamar. Então eu recomendo para vocês, ore. Mas ore como o seu coração pedir, ore como o seu sentimento pedir, ore como você conseguir. Se alguém chegar numa casa espírita, ou numa igreja, ou numa reunião, sabe, dessas de família que acontece assim, você faz uma prece? Não fica com medo, não fica com vergonha, porque você tem que simplesmente internalizar o melhor sentimento que você tem e dizer assim, tá, vou fazer uma prece simples, vou fazer uma
uma grande declaração, mas aí eu disse, olha, obrigado por estarmos aqui, em nome de Deus, em nome de Jesus. Se o sentimento está envolvido, isso é uma prece e ela chega até Deus. A oração também diz, no Conduta Espírita, acima de tudo é sentimento, e não foi isso que eu acabei de descrever? A oração é sentimento, não é declamação, decorar palavras. Eu ensinei para o meu filho que ele orasse o Pai Nosso. Ensinei, minha mãe deu um ursinho para ele pequenininho que rezava o Pai Nosso. Só que eu sempre explicava para o meu filho exatamente o que eu estou explicando para vocês. E meu filho tem 20 anos e não sabe rezar o Pai Nosso. Mas não foi por falta de ter ensinado ou explicado, mas porque ele compreendeu que se não tiver sentimento e for declamação, ele não vai ter a profundidade que a gente gostaria que tivesse a nossa prece, ou que a gente necessita que tenha a nossa prece. E também os resultados da oração e do amor são igualmente ilimitados. A gente não sabe que amar é importante, porque o amor cura, cobre uma multidão de pecados, a prece também. Jesus disse lá em Mateus capítulo 26, ele disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. No Pai Nosso fala também a questão de resistir à tentação e que nós perdoássemos assim como perdoamos. Então essas frases, esses conceitos estão conectados porque nós também temos um papel. Não é só pedir a Deus através da oração, a Jesus ou ao nosso mentor, ou qual seja o ser elevado que você tem da sua devoção para pedir. Não é isso só que resolve. Nós temos uma parte a cumprir. Então, Jesus recomendou vigiai e orai para que não entreis em tentação. O que significa? Vigiar significa tenha atenção, fique vigilante, seja precavido, tome cuidado, especialmente quanto às suas emoções e pensamentos, porque as emoções e os pensamentos precisam ser o alvo da nossa vigilância, eles é que nos condenam, eles é que nos escravizam. Ninguém comete erros se antes o seu pensamento e a sua emoção não tiverem sido embotadas, abafadas, esquecidas, abandonadas, relegadas a segundo plano. Quando nós deixamos isso acontecer, nós deixamos de estar conectada com o mais alto, com os bons espíritos, com o nosso mentor que nos orienta, para estarmos emitindo ondas, emitindo energia, emitindo pensamentos que vão conectar com os outros, aqueles que estão com afinidade momentânea conosco. Então, se eu passo de ser uma pessoa que está numa conduta regrada qualquer e de repente eu modifico e eu começo a beber demais, me preocupar com questões sexuais demais, me preocupar de uma forma violenta com qualquer assunto, futebol, política, qualquer uma. O que acontece? Desequilibrei, não tenho essa vigilância, meus sentimentos e emoções se adulteram do que deveriam ser, e aí eu atraio presenças afins. Não é isso que eu quero, então eu preciso vigiar. E orar, Jesus falou de orar, por quê? Porque orar é uma atitude, esse sentimento elevado de conexão com valores com valores superiores, através de seres superiores que vêm nos orientar e nos proteger e nos inspirar. Essa atitude ajuda a evitar com que nos conectemos ao mal, esse mesmo mal que eu descrevi agora, que por falta de vigilância muitas vezes nós incorremos. Então, quando nós paramos um pouquinho para orar, mesmo que a gente tenha falhado um tanto na questão da vigilância, nós respirando fundo, parando, dando essa pausa e nos sintonizando com Deus e através da prece, nós acabamos evitando males maiores na nossa vida. Inclusive, dentro da prece do Pai Nosso, tem livrai-nos ao mal, já comentei. E quando Jesus falou isso, ele estava falando do mal que entra para nós, que a gente absorve através da invigilância, que as coisas que acontecem a gente aceita, mas também do mal que nasce em nós,
que tem em nós por causa da nossa história pretérita de outras vidas, da nossa invigilância, dos nossos erros e daquilo que a gente ainda é conivente para fazer, sentir, pensar, falar. As nossas reações mostram com o que temos afinidades. Então, quando Jesus orou, né, para livrar-nos do mal, ele falou uma frase que diz assim, ó, não rogo que os tires do mundo, tirar do mundo aqueles que estão sendo acossados, provocados pelo mal, mas que os guarde, ou seja, roga a Deus, pede a Deus que ajude aos discípulos e a nós, que também falamos essa prece, para que nós não cometamos o mal. E qual é a melhor forma de resistir ao mal? Vigiando e orando. A prece, portanto, é elevação de pensamento. Não existe prece sem conexão mental, porque não adianta só declamar palavras vazias, palavras decoradas, palavras que não toquem, que não têm sentimento. Eu mostro para vocês, quem me acompanha, vê que de vez em quando eu dou umas emocionadas aqui, né? Outro dia eu coloquei aqui no Facebook que eu fiz um curso de oratória. Eu já tinha feito, obviamente, eu sou palestrante há muitos anos, 17 anos mais ou menos, eu sou palestrante, já tinha feito curso de oratória espírita e fiz um curso recente aí de algumas horas para fazer uma atualizada. E eu fiquei pensando, gente, eu tô erradíssima, talvez, de estar me emocionando, mas quando nós passamos essa emoção, quando eu me emociono aqui, eu estou sentindo o que eu estou dizendo para vocês. Eu estou acreditando no que eu estou dizendo para vocês e isso impacta na reação que vocês têm do que eu falo. Porque não são palavras soltas, é sentimento, é conhecimento, é emoção. E a gente, quando está elevando o pensamento, conecta com todos esses espíritos que estão aqui no ambiente e eu não tenho a menor sombra de dúvida que estão. E aí a gente até se emociona quando eles nos inspiram, quando eles nos envolvem, quando eles nos abraçam. Então muitas vezes vocês me veem encher os olhos de lágrimas, como agora mesmo eu tô sentindo essa emoção. Por quê? Porque a gente não tá sozinho, porque a gente fez certo, a gente elevou o pensamento, isso é prece. Vocês não estão falando nada agora e vocês estão em prece. Então, nós pela prece atraímos a presença de espíritos mais elevados que nós, que vão, porque eles vêm, porque a gente estabelece uma corrente fluídica, uma corrente que movimenta todo esse fluido que tem em volta de nós, que está em todo o universo, que a gente chama de fluido cósmico universal, está em cada mundo, cada um com as suas peculiaridades do mundo onde está, mas a gente consegue se comunicar exatamente assim pelo pensamento. E a prece, essa conexão que a gente cria nesse momento vai depender de 3 palavras: intensidade, poder e alcance. Isso varia de acordo com o quanto de fé, o quanto de sentimento, o quanto de amor, o quanto de esperança, o quanto de necessidade, o quanto de confiança você coloca na sua prece. Ou seja, em outras palavras, a prece é uma espécie de invocação. Tem religião que não gosta dessa palavra, porque diz que a gente não deve chamar os espíritos, mas nós espíritas, na verdade, não chamamos os espíritos por causa de vaidade, curiosidade, mas porque quando nós pensamos em alguém, nunca aconteceu com vocês, vocês pensarem em alguém tocar o telefone e ser essa pessoa, ou receber uma mensagem no WhatsApp dessa pessoa? Por quê? Porque nós invocamos através do pensamento, jogando uma corrente de intensidade, poder e alcance variável no fluido que estamos mergulhados, e isso chega em alguém. Se chega no encarnado, chega no desencarnado também. Vigilância, porque neste ponto nós podemos chamar qualquer um. E é claro, quando o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo fala de prece, ele esclarece que a prece tem também 3 palavras que são significativas para entendermos. A prece, ela é louvor, a prece, ela é petitório, algo de pedir, né? E é agradecimento. O que é louvor? É difícil para o espírita
espírita usar esta palavra de uma forma mais espírita. Ela é muito, na minha concepção, ela é muito católica, muito evangélica, mas não tem nada a ver com essas religiões especificamente, porque louvor significa exaltação do nome de Deus, significa reconhecimento da grandeza de Deus. Só que é muito mais fácil eu falar, eu louvo a Deus, do que eu falar assim, eu reconheço que Deus é o Pai superior de todas as coisas, blá blá, e a gente vai falando e estendendo. Fica discurso. Então, quando a gente fala eu louvo a Deus através da prece, eu admito, eu reconheço, eu amo a grandeza, a capacidade, a perfeição e tudo mais que Deus é como Criador de todas as coisas. Ele é causa primária de tudo, de mim e de vocês, princípios inteligentes, espíritos imortais e de todas as coisas que nos envolvem, inclusive o próprio corpo nosso. Isso é o louvor. Então não existe muito como você fazer prece sem você reconhecer que existe alguém que você não está vendo, mas que está pensando em você, se preocupando com você, que ama você e que quer ajudar você, e você conversa com ele. O pedido, quase sempre a gente faz muitos pedidos na prece, então não precisa nem explicar muito, né? Todo mundo sabe o que é pedir numa prece. É recorrer. Eu quero pedir que algo me seja dado, me seja atendido. Só que a prece, o pedido da prece correta é de qualquer coisa que não viole as leis de Deus. Sabe aquela conversa que sempre é muito interessante, né? Quando você chega, agora nem tem tanto isso, mas você chegava para o jogador de futebol e dizia assim para ele, o jornalista, o entrevistador, por que você acha que você ganhou? Ele disse, não, porque Deus estava do nosso lado. Não é verdade. Deus está do lado de todo mundo, mas quem ganhou treinou mais, se esforçou mais, tinha pessoas melhores preparadas. Por N circunstâncias eles ganharam. Deus não escolheu lados, mas Deus incentivou eles a vencerem. Todos eles, o lado que perdeu também. Então pedir, a gente tem que pedir sempre pro bem, sem violar as leis, sem dizer assim, eu quero ganhar para o outro perder. Não é isso, não é esse o sentido. O pedido tem que ser algo nobre. E muitas vezes a gente tem que lembrar de pedir assim, Senhor, eu estou pedindo isso, mas me faz sentir que você está me atendendo, mesmo que você não me dê o que eu peço, porque a gente pede para as pessoas que a gente ama não morrerem, para as pessoas que a gente ama não irem embora, para a gente não ficar sem um emprego, para a dificuldade não chegar, para a doença não acontecer, para que a gente tenha coisas que vão causar prejuízo para nossa vida. E às vezes a gente não compreende que Deus disse não, mas Ele está atendendo um pedido nosso, está atendendo aquele nosso pedido. Olha aí, ó, mãe, reza para eu ir bem na prova. A gente não só pediu para o outro, porque a gente sabe que não merece, como ainda é para ir bem na prova sem estudar. Então a gente realmente faz essas coisas, a gente precisa aprender a pedir a Deus. E é claro, o agradecer, que é reconhecimento de todas as bênçãos que nós recebemos na vida, desde aquelas que foram atendidas pela prece até aquelas que a gente nem percebe que tem. Não é verdade? Porque muitas vezes a gente esquece de agradecer até mesmo que o dia tá bonito e a gente vai conseguir chegar no horário no trabalho, porque as condições estão favoráveis. Sem esquecer que a gente tinha que ter acordado cedo também para que Deus ajude. Então, a gente tem que rezar só para Deus? Pode rezar só para Deus, pode rezar para Jesus, pode rezar para Maria de Nazaré, pode rezar para São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, para o Papa que foi canonizado, para algum anjo, para algum santo, para aqueles anjos que tem lá, não sei nem se é religião aquilo, que fala cada dia do ano tem um anjo. Você pode fazer o que você quiser. Todas as preces que nós oramos para qualquer ser, espíritos, que são nossos amigos, anjos de guarda, os santos, de qualquer forma, indiretamente nós estamos pedindo a Deus e são atendidas ou não de acordo com a vontade de Deus. Claro que esses espíritos vêm nos atender sabendo o que é melhor para nós. E como que faz? É Deus que chega e diz assim, você atende ou não atende essa prece? Não, eles sabem. Mas eles sabem por quê? Porque eles estão cumprindo as leis naturais e as leis que vão auxiliar a cada um de nós.
ok? E nada acontece sem a vontade de Deus, então não é muito relevante se você coloca nome no seu anjo da guarda e reza só para ele, se você foi ensinado que um santo era melhor do que os outros e vai rezar só para ele, se você não coloca nome e não fala o nome de ninguém e somente fica esperando que o universo atenda a sua prece, o seu pensamento, o seu louvor, a sua gratidão, porque isso é relevante, porque tudo passa pelas mãos de Deus. Quem ora com fervor, com intensidade, com confiança, todos estes se tornam mais fortes, mais protegidos contra as influências do mal. Sabe aquela tentaçãozinha que você tem que falar 20 vezes para você, não pensa, reza, e reza com fervor, reza com confiança de que Deus estará te ajudando através do teu mentor, dos amigos da espiritualidade, e você será sim fortalecido para resistir. E aí tem um ponto muito importante: a tua responsabilidade aumenta se você se entregar, porque espíritos para assistirem você, te apoiarem, virão. A prece não vai apagar as faltas. A gente pode dizer quantas vezes quiser: Senhor, me perdoe pelos meus pecados, Senhor, me desculpe que eu errei. Não tem problema, a prece ela não vai apagar os seus pecados. O que a prece faz? Ela mostra que você não quer mais errar, que você está se modificando e que você será mais forte para resistir às tentações de outras formas, de outros momentos. E mais, que você vai estar pronto, que estará pronto quando tiver que ressarcir o seu erro perante as leis divinas. Lembra lá? Expiação, prova, etc. Pois é, a gente tem que reequilibrar a balança da justiça. Então, se cometeu um erro, cometeu um pecado, fez alguma coisa que não devia, olha, vocês vão lembrar sempre disso. Eu sei porque eu lembro. Todos os meus erros, na circunstância adequada, eu lembro que errei. É que nem emprestar livro e a gente esquecer que empresta. Você encontra a pessoa, você vai lembrar que o livro está na sua casa. Não tem jeito, não é verdade que não lembra, não. Então, você precisa entender que os seus erros estarão em você, mas que você terá mais forças para não errar de novo e para resgatar aquele erro de alguma forma. Então, como é que é a melhor forma de orar nesse caso? Fazendo o que é certo, corrigindo a sua postura, a sua conduta e fazendo aquilo que é correto para que não aconteça mais nada daquilo com você. A prece não vai mudar a natureza das provas. Se tá na natureza das provas é pobreza, vai ser pobreza. A prece é a natureza das provas, é riqueza, saúde, qualquer afetivo, não importa. Ela não vai mudar isso. Só que quando nós oramos para que nos ajude nas nossas provas, Deus vai enviar os nossos amigos espirituais. O nosso mentor está sempre de plantão nos ajudando quando os escutamos, e eles virão para nos dar resignação e coragem. E quando nós obtemos resignação e coragem, sabe o que acontece? Nós nos modificamos, e ao modificar, a gente já mostrou que compreendeu um pouco daquilo que está sendo ensinado através da dificuldade. Então, dois efeitos acontecem que na verdade acaba sendo um só. Um, a gente se sente mais forte para enfrentar e parece que a prova diminuiu. Dois, se a prova, que nem a história do Saturnino, que de vez em quando todo espírita conta, todo palestrante conta, que era para ter perdido um braço e perder um dedo, aconteceu isso por quê? Porque ele já tinha compreendido a lição. Então, Deus não pune além do necessário. A lei divina não pune além do necessário. Mas a natureza da prova permanece a mesma. Era para perder braço, perdeu alguma coisa. O que foi? Um dedo, porque se tornou uma boa pessoa. Quem não sabe do que eu estou falando, eu não vou contar a história agora, mas vocês vão lá procurar a história de Saturnino através de Chico Xavier e vocês vão encontrar e vão entender o que eu estou dizendo, ok? As provas vão parecer menos duras quando a gente ora. Todas as súplicas, todos os pedidos, todas as preces justas são atendidas. E eu digo mais, pela minha experiência, muitas vezes pequenas preces que são até
bobagens do nosso cotidiano, elas são atendidas quando os não, nesse caso, pelo nosso anjo de guarda, que é o espírito muito superior a nós, mas por esses espíritos familiares, simpáticos, que estão no mesmo nível, um pouquinho mais, ou igualzinho a nós aqui, eles querem facilitar a nossa vida. Então, às vezes, a gente diz, perdi a chave do carro, a gente fala, meu Deus do céu, se eu não achar a chave do carro agora, eu não vou conseguir chegar naquela entrevista de emprego. E a gente começa a se bater, de repente vem alguém e até dá uma... Você já procurou lá no bolso da calça que você usou ontem, a última vez que você esteve no carro, de repente tá lá, e você conecta e diz assim, puxa, eu vou procurar na calça, eu nunca coloco a chave no carro, não, no bolso, não é para estar lá, mas pode ser que esteja. Então eles vão nos ajudando até nas pequenas súplicas, mas as grandes súplicas, essas sempre são atendidas, sempre, mesmo que não seja como a gente deseja. Então elas são atendidas todas as vezes que nós, muitas vezes, nem supomos que estão acontecendo. Todas as preces vão obter respostas, sejam elas diretas ou indiretas, e elas virão muitas vezes como ideias para que nós saímos da dificuldade. Não esse exemplinho que eu dei aqui da chave, mas às vezes um amigo que fala, um parente, uma carta, uma mensagem que chega aleatória. Se a gente souber ouvir, nós vamos receber o auxílio que nós estamos pedindo. Deus nos dá um campo de conexão com Ele através da prece e do pensamento. Então, aí a gente chega naquele ponto que muitas vezes as pessoas se perguntam, bom, se a Vânia desde o começo falou que as preces elas têm que nascer do coração e do pensamento, e não pode ser só declamação, não pode ser só decorado, e ela já começou lá no princípio falando do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando que existem preces prontas lá, não tem uma contradição, porque eu vou ler a prece, eu não vou conseguir sentir o que está sendo dito, mas Deus permite que as preces sejam ditadas muitas vezes pelos Espíritos, como Jesus falou, próprio Pai Nosso, ou tem todas aquelas preces da coletânea de preces espíritas. Por quê? Porque ele está mostrando que existe um raciocínio que a gente pode fazer para determinadas necessidades. Então, não só palavras, mas sentimentos direcionados através daqueles modelos que podem dizer assim, o que eu peço quando eu oro por alguém que desencarnou? O que eu peço? O que eu agradeço quando eu recebi uma bênção, um benefício? O que eu digo a Deus quando eu quero louvá-lo por ter sido beneficiado por tal coisa ou vencido uma dificuldade? Existem os modelos para isso. Agora, todas as preces, elas aumentam de intensidade, de eficiência, de eficácia, quando elas têm aquela intensidade, poder, lembra? E variável, quando nós nos renovamos intimamente. Por isso nós temos que continuar a orar, mas nós temos que continuar a vigiar e nós temos que continuar a nos esforçar para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos pessoas corretas, para não cairmos nos mesmos erros de antes, porque eu posso errar uma vez, mas errar duas já é assim, é tropeço. Nossa, eu só percebi depois que eu já estava repetindo, mas errar três, eu já fiz a primeira sem saber, a segunda eu fiz depois, agora eu pensei antes, eu já fiz isso antes, é um erro. Gente, não dá para ficar repetindo os mesmos erros. Nós temos que aumentar a eficácia da nossa prece através da nossa reforma pessoal, do nosso esforço pessoal de transcender os problemas e dificuldades interiores que nós temos. Nós vamos assim nos libertando, nos melhorando, nos livrando dos sentimentos negativos, da agressividade que está tão comum nos dias de hoje, e vamos aprendendo a amar a Deus através da gratidão e de uma conduta melhor. Trouxe para vocês 3 frases que é para ir fechando. Entre Deus e os homens, o próximo é a ponte. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O próximo está na conexão. Você quer orar e você quer vigiar?
Não esqueça do teu próximo, que quando você faz algo por ele, você está falando com Deus. É uma prece através da caridade, do amor, da atitude. E em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem as criaturas. Deus, muitas e muitas vezes, vai saciar a prova, eliminar uma prova, ou saciar uma dor, uma fome, uma angústia, diminuir os problemas através das tuas mãos, das minhas mãos. Então, Deus falará com alguém através de você. Às vezes, uma palavra que você disse evitou que alguém se matasse e você nem sabe. Às vezes, uma doação que você fez causou um bem muito maior do que uma fome temporária. Às vezes, um incentivo de dizer, nossa, que linda essa mensagem, eu vou mandar para fulano, faz tanto tempo que eu não falo. Você, de repente, colocou aquela pessoa nos eixos antes que ela saísse do total equilíbrio. Nós sempre podemos fazer um pouco mais e os nossos atos se tornam preces. Então, continue a orar, porque pela oração, pela elevação do pensamento, pelo louvor a Deus, pela gratidão a Deus e pelos pedidos que nós fazemos a Deus, nós conseguimos nos fortalecer para vencer as provas. O mundo não está fácil, nós estamos em plena transição planetária de mundo de expiações para regeneração. Nós estamos num momento de escolher se somos joio ou trigo. Nós estamos num momento em que eu falo sorrindo, parecendo que eu tô me contradizendo. Nossa, ela tá dizendo que tá tão difícil, né? E tá mesmo, e ela tá sorrindo, porque nós estamos sendo privilegiados de sermos alunos nessa escola que está sendo promovida. E é uma bênção gigantesca eu e vocês estarmos aqui. Eu e vocês estarmos aqui agora. Não se deixem cair nessas tentações todas de pensar que tá tudo ruim, que tá tudo errado, que não tem ninguém que presta, que é aquela pessoa que não faz nada certo, que o caminho sempre vai dar errado, que as coisas não vão funcionar, que não vamos ver modificação do mundo. Gente, olha 5 anos só atrás de você. Vai no teu mental ou na tua agenda e diz o que aconteceu nos últimos 5 anos e me diz se não teve mudança numa velocidade gigante. Vânia, mas foi mudança ruim? Foi mesmo? Tem certeza? Nada de bom? Não aconteceu nada? Essa semana, hoje, dia 7, teve 2 manifestações diferentes de cidadania. Não, pro assunto não é política. Eu só quero dizer para vocês que há 5 anos a gente não falava tanto assim. Há 10 anos a gente nem sabia quem eram certos políticos, ou certos ministros, ou certos... Há 20 anos a gente não tinha nem noção do que estava acontecendo com a nossa vida. A gente mudou e a gente está mudando numa velocidade gigantesca, porque a vida está mudando numa velocidade gigantesca. E ore mais para que você não acorde de manhã deprimido porque vai enfrentar um dia difícil. Para você acordar de manhã pensando, meu dia difícil eu vou vencer hoje. Ore mais para que o seu anjo consiga falar com você e te empurrar na direção certa, te incentivar. Ore mais para que Deus converse com você através de todas as pessoas à tua volta e que você consiga ser a voz de Deus na vida do outro. Agradeça, vigie, ore, peça e continue a nadar. Sim, dessa vez é a nadar. Nós temos que nos movimentar na direção da alegria de fazer parte de um mundo regenerado, de um mundo bom, de um mundo melhor do que a gente vive hoje. Eu tenho filho, eu tenho sobrinhos, eu tenho pais, eu tenho vocês que são meus amigos e eu quero que todos nós façamos parte disso, de um mundo muito melhor. Então, a gente vai continuar nadando, a gente vai continuar orando, vigiando e vencendo essa prova que estamos passando hoje. Gratidão imensa pela paciência comigo, pela participação comigo. Vamos fechar os nossos olhos e eu sempre digo, eu falo para ficar mais confortável, não precisa se não quiser. Pensamento é tudo, sentimento é tudo, a forma não importa. Mas vocês vão assim comigo agora perceber que Jesus está aqui na sala e está até apertado aqui dentro.
Tá até apertado aqui dentro de tanta gente orando conosco. E nós vamos pensar, como já temos feito em outros momentos, em outros estudos, que nós estamos saindo do nosso corpo, saindo da nossa casa, saindo do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e nós estamos lá fora do mundo, junto com os maiores e mais amorosos espíritos que estão trabalhando intensamente por este planeta, por mim e por vocês, por todos os animais, por toda a vegetação, por toda a natureza, por todos os sofredores espiritualmente e materialmente falando, encarnados ou desencarnados, por todos os políticos e líderes em qualquer área privada ou pública que tenha as nossas vidas e o nosso futuro em suas mãos. Nós estamos lá fora do planeta, olhando a Terra, e estamos vendo se desenhar pelas mãos do Cristo gigante, naquelas imagens lindas em que ele está vestido de branco, vibrando por todos nós. Nós estamos vendo Jesus fazer o desenho de um coração em volta da Terra. Esse coração está envolvendo todo o planeta. Não tem nada que não seja tocado agora pelo amor de Deus e pelo amor de Jesus e dos bons espíritos, e que nós, nesse instante, estamos somando o nosso pequeno amor. E todo mundo que nesse instante está desanimado vai se animar. Com medo, vai se encorajar. Com vontade de desistir, vai erguer a cabeça e vai dizer: eu vou tentar mais uma vez. Com fome, vai se sentir saciado, resignado, encorajado, porque vai vencer. Aquele que não está conseguindo dizer adeus vai lembrar que é só até logo. Aquele que está chegando, nascendo agora, vai ser esperança de que o dia de amanhã vai ser melhor, porque enquanto nascerem mais crianças, mais a gente tem certeza que esse mundo tem jeito. E nós estamos vendo todas essas coisas e muito mais acontecendo através desse grandioso coração que envolve a Terra. Porque a Terra não é mais mundo de expiações, é um mundo de regeneração, e que ela convida, através dos bons espíritos, que eu e vocês nos regeneremos com ela. E nesse instante, vamos lembrar também de todos aqueles que nós sabemos particularmente necessitados de prece. Particularmente, nós vamos nos ajoelhar aos pés do Cristo, com as mãos dadas ao nosso mentor e aos amigos espirituais que nos sustentam, e vamos dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, que quero servir em teu nome, muitas vezes falho, mas me ajuda a ser instrumento da tua paz, do teu amor e da tua luz por onde eu passar. E a gente volta para o corpo agora e vai continuar a orar através do amor, da caridade e do trabalho, porque isso também é prece. Deus abençoe, muito obrigada, que vocês fiquem bem e tenham uma semana de muita luz, paz e amor, de novo, para vocês serem instrumentos de Deus na Terra, tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite. Fiquem bem.